comigo a sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Glórias a Jesus. Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1. Vamos ficar todos de pé? Eu farei uma leitura um pouco extensa, mas eu preciso assim ler nessa noite, para que a gente possa absorver tudo aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Quem quer ouvir a voz de Deus? Você tem certeza que você quer ouvir a voz de Deus? Glória a Deus. Quem quer ouvir a voz de Deus? Glória a Deus. Eu pergunto de novo, você tem certeza que você quer ouvir a voz de Deus? Porque todas as vezes que Deus falava e usava um profeta no Antigo Testamento, o povo tremia. Lá e vem Isaías de novo, dizendo que nós estamos tudo errado, nós vamos para cativo. Lá e vem Jeremias chorar e dizer que nós estamos tudo errado. Lá e vem Ezequiel dizendo que está vendo no céu um negócio rodando e um fogo aparecendo. Lá e vem Moisés dizendo que nós vamos sair do local que a gente não tem nem expectativa de vida de sair. Lá e vem Elias dizendo que Acabe não é de Deus e que os profetas dele é tudo do inimigo. Você quer mesmo escutar a voz de Deus, irmãos? Deuteronômio capítulo 8, quem achou diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sobre juramento aos vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração, e se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Nunca envelheceu as tuas vestes, sobre ti nem se inchou os teus pés, nestes 40 anos. Sabe, pois, do teu coração que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de água, de fontes de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Capítulo 8, Deuteronômio, agora o versículo 8. Terra de trigo e cevada e vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras e azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada faltará nela, terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e tiveres farto, depois de haver edificado casas boas e morado nela, depois de multiplicares o teu gado e o teu rebanho, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e se abundantemente tudo quanto tens eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Versículo 15.
que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras e escorpiões, e que não havia água, e te fez sair água da pedreira, e que no deserto te sustentou com maná que os teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, a fim de te fazer bem. Não digas, pois, do teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembra do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força e adquires riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e se andares após outros deuses, e os servires e o adorares, protesto hoje contra vós, outros que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu, que diante de vós assim perecereis, quando não quiseres obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, eis aqui a tua palavra, ela é a tua boca, revelando a tua vontade para nós. E eu te peço, Deus, que o Senhor me dê muita graça e sabedoria, muito amor, mansidão, que o Senhor me dê as palavras certas e corretas, para que nessa noite a tua igreja, que disse que queria ouvir a tua voz, não se espante quando ouvir a tua voz, não se entristeça quando ouvir a tua voz, não questione quando ouvir a tua voz, mas que nós possamos nos alegrarmos, porque até o teu não, até o teu sim ou o teu silêncio é maravilhoso aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Por isso, ó Deus, fala conosco e transforma-nos pelo poder da tua palavra, em nome do Senhor Jesus, e amém, e glória a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Alguém pode ali no carro só pegar aquela toalhinha verde, por favor, que está lá? Glórias a Deus. Na quarta-feira nós estamos com as parábolas que Jesus contou, amém? E eu não sei se você percebeu, alguém sabe dizer o motivo que eu estou pregando hoje em Deuteronômio? Alguém sabe dizer? Alguém lembra? Obrigado, minha filha. Alguém sabe dizer? Sabe, Regi, por que eu vou pregar nesse texto? Não sabe? Sabe, João Vitor? Sabe, Veronice? Sabe, sabe? Não, Samuel? Sabe, Catiane? Foi. No começo do ano, eu tinha dito que eu iria pregar, pastor Luciano, a Bíblia em sequência, pelo menos os livros, porque a gente precisa pelo menos ter um básico. Então, no começo do ano eu preguei a palavra sobre Gênesis. Preguei Gênesis capítulo 3, versículo 15. O tema da mensagem era calcanhar ferido. Foi o primeiro culto de ceia do ano. Depois eu preguei sobre Êxodo, aquela mensagem sobre a mão forte, o braço estendido. O tema foi os 5 verbos da redenção, também foi um culto de ceia. Depois eu preguei no livro de Números, sobre as gordonices e o povo que reclamou do maná. Depois eu preguei em Levítico, né? Foi até a mensagem que a irmã Regina tinha perguntado e já está lá no YouTube. O Deus de detalhe usa coisas pequenas. Foi a mensagem, a irmã depois queria escutar, falando sobre as cinzas do altar. E hoje nós estamos falando sobre Deuteronômio. Então eu pretendo, fora as quartas-feiras, pregar em sequência. Qual vai ser o próximo livro, Hannah, depois de Deuteronômio? Não olhe, tem que dizer de decorado.
Hã? Josué ou Juízes? Josué, quase que leva a torta na cara. Então, assim vai ser, irmãos, tá bom? A gente vai ministrar a palavra assim nessa sequência, né? Para a glória de Deus. E eu quero falar, esse nome, Deuteronômio, é um nome muito esquisito, né, irmãos? Mas essa tradução, ela não fala o que realmente o livro quer passar. Se você ler o livro de Gênesis, a palavra ali é início. Gênesis é início. Êxodo não é saída como a nossa tradução. Êxodo é nomes, significado dos nomes. Eu não quero falar aqui como eu ia falar, porque vai deixar muita bagunça, né? Eu ia falar umas coisas aqui, mas eu vou deixar mais. Levítico, o nome original de Levítico é E chamou, é Deus chamando o povo. O livro de Números, que a gente acha que é uma contagem, na verdade não é contagem, é dizendo que eles estão no deserto. O nome original é no deserto. E o nome Deuteronômio aqui, que nós estamos aqui lendo, é Deus falando com o povo. Esse livro, o nome dele no original é Palavras. Palavras. Porque não há nenhum mandamento novo em Deuteronômio. Ele está repetindo tudo que a lei já tinha escrito lá, desde Moisés, desde Êxodo até em diante. E quando a gente chega em Deuteronômio, irmãos, é muito interessante, porque o povo aqui já estava chegando no 40º ano de deserto. Nós estamos aqui por volta de 39 anos e mais ou menos 7 meses. Eles já estão há 3 meses ou 4 meses de chegar na terra prometida. É quando o livro é escrito. E aí Deus decide reescrever, ou mandar Moisés reescrever tudo o que ele tinha dito. Por quê? Porque esse povo que agora vai ouvir não é o primeiro que estava lá. Aqui já é a segunda geração. O primeiro povo já havia morrido por causa de quê? Da murmuração. Então, esse povo aqui, ele é os jovens de 20 anos para baixo, que começou jovem, mas aqui depois de 40 mais 20 já deveria estar com 60. E eram eles que iriam junto com Josué e Caleb e entrar na terra prometida. Então Deus decide falar as palavras novamente para poder relembrar e ensinar para o povo a sua lei. É por isso que a gente escuta a pregação há anos e anos e anos. E nunca vai ser o suficiente para nós, porque nós sempre precisamos ser por Deus lembrados daquilo que o Senhor fala ou daquilo que o Senhor fez. Então, diante dessa pequena introdução do livro de Deuteronômio, nós percebemos que a Bíblia fala sobre os memoriais. O que é um memorial? É algo que traz ali a lembrança. O Antigo Testamento tem muito isso. Você vai ver os memoriais, às vezes era um poço. O poço de Jacó, lembrava Jacó que passou ali e cavou. Memorial às vezes era as pedras juntadas, feito um altar. O memorial às vezes era algum tipo de marco importante ali em Israel, um monte, uma colina, um lugar. Ou seja, eles tinham muito essa questão da lembrança, de lembrar as localidades. Eu acho que já aconteceu com você, de repente você passar em algum lugar e você lembrar um tempo de infância, você lembrar um tempo que você passou para acolá, viveu, né? Ou até mesmo a quem diga lá quando era do mundo, ali eu estou pregando hoje aqui, mas ali eu fiz isso e aquilo. E aí aquele lugar, ele tem esse poder de nos trazer uma espécie de marco, uma lembrança que fica na gente. Então, aqui, o livro de Deuteronômio é Deus lembrando ao povo e mostrando tudo aquilo que ele já tinha dito nos livros anteriores. E aqui você vai perceber que a primeira coisa que o Senhor está tendo cuidado é de lembrar o povo de ter cuidado de cumprir os mandamentos. Olha só,
A primeira coisa que o Senhor está dizendo: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno. Para quê? Para que vivais. Olha só o texto aqui, nós vamos começar bem devagarzinho. A palavra é vida para quem pratica ela. É tolice achar que nós iremos conseguir viver e viver bem sem a palavra. É tolice, irmão. É tolice você achar que você consegue dar curso à sua vida, dar continuidade, caminhar, permanecer, fazer alguma coisa, se você não tiver na palavra, irmão. Isso é tolice. Você não consegue. Você não tem capacidade de direcionar a sua vida se não for pela palavra, porque se assim eu e você fizermos, a gente só vai dar errado. É triste escutar testemunhos de pessoas que saíram da igreja. É triste, porque os seus erros e as suas falhas vêm sobre eles em forma de punição. O Senhor jamais quer que a gente passe por situações ou por momentos, mas a nossa desobediência às vezes nos leva a momentos assim. Esses dias eu tive notícia de um irmão que nasceu na igreja e teve toda essa questão. E aí, irmãos, infelizmente as coisas elas acontecem com qualquer pessoa que acha que consegue viver sem a palavra, porque as promessas de Deus, algumas são condicionais. A promessa só vai se cumprir em quem vive a palavra. Às vezes a gente escuta aquele louvor: quem tem promessa de Deus não, ok? É assim? Mas a Bíblia não diz isso, irmão. Quem tem promessa de Deus peca. Quem tem promessa de Deus cai. Quem tem promessa de Deus se desvia. E quem tem promessa de Deus morre. Existe uma promessa que ela é incondicional: a volta de Cristo. Cristo voltará, você crendo ou não. Cristo voltará, o mundo acreditando ou não. Ponto. É fato. Mas algumas outras promessas são condicionais a uma resposta que o homem dá, ou uma permanência ou uma não permanência. De modo que, se alguém tem promessa e vai dizer: não, eu tenho promessa, não, eu vou até o fim, vai dar certo, o Senhor vai me trazer de volta, eu vou resgatar, eu vou levantar, eu não vou morrer, eu estou blindado, eu estou protegido. Ei, irmão, o que blinda a gente não é a promessa, é a obediência. É a obediência que blinda aquele que tem promessa, não é a promessa. Porque se nós sairmos aqui para evangelizar, e eu quero fazer isso, tá, irmãos? Eu quero fazer isso, evangelizar nas ruas, de porta em porta, como na sexta-feira a gente estava aqui organizando, as mulheres veio aqui organizar aqui essa decoração, e eu saí com o João Vitor. E não é difícil você encontrar na rua um ou dois ou três ou vários que sabe cantar ainda harpa, que sabe cantar louvor, que já tem promessa, irmão. Então, essa questão de dizer que quem tem promessa não morre, irmão, eu não vou por esse caminho. Agora eu creio que o Senhor, pela sua graça, de todas as formas e maneiras, está tentando puxar e resgatar. Ele está falando, Ele está dando oportunidade, Ele está convidando, Ele está mandando profeta, Ele está levantando o irmão, Ele coloca no Facebook, Ele coloca no Instagram, Ele bota no WhatsApp, tem um louvor, tem uma palavra. Deus sempre está convidando. Mas nós precisamos fazer o que o pastor Luciano disse. Alguém pega uma tranca, né? Ele está batendo, Ele está chamando, e ali é a igreja, não é nem o mundo não. Então, quem tem promessa, a promessa se cumpre sobre aquele que vive a palavra, irmão.
Não adianta você ter escutado uma profecia há 10, 20 anos atrás e achar que ela vai se cumprir se nós andar de qualquer jeito. Se nós não estivermos no crivo da palavra, se nós não estivermos realmente vivendo, amando, desejando e caminhando com Ele. O caminho da obediência é um caminho de deserto. Aqui é uma verdade, irmãos. O caminho da obediência, muitas vezes, é um caminho de deserto. Nós não podemos achar que porque a gente é crente vai dar tudo certo 24 horas, pelo contrário. Há quem diga que quando alguém vai para a igreja as coisas pioram no começo, né? E não é que piora, é porque antes você não servia a Deus, você servia ao mundo. E o mundo amava o que você fazia, o mundo amava o que você tinha, quem você era. Mas agora que você começa a servir, ou como disse a irmã Vilani, a se posicionar, né? O seu testemunho ali é verdade, irmã, isso é fato. Isso gera até premeditado de acontecer, que tudo vai convergir para que haja desistência, para que haja retrocesso, para que alguém olhe para trás. E não são poucos os que assim fazem. Porque antes você não estava incomodando ninguém. Eu chego a dizer que é assim, irmão, na igreja, em alguns lugares, espero que aqui não aconteça isso. Irmão, você não quer ser perseguido? Você só tem 3 opções: não diga nada, não faça nada e não seja nada. Mas em alguns momentos, se você se levantar para fazer alguma coisa para a obra de Deus, irmão, tenha certeza, alguém vai querer lhe criticar e falar e lhe apontar. Já aconteceu isso com você? Já? Não, nunca aconteceu? Glória a Deus, irmão, porque comigo acontecia quase que sempre. Só levantar um projeto, alguma coisa, que logo sempre vai vir. Então o caminho da obediência é um caminho de deserto. Agora, não existe deserto sem propósito. Não existe, irmão. Todo deserto, ele tem um propósito. E aqui eu vou dizer qual é o propósito de Deus. Olha aqui o versículo de número 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que não conhecia os teus pais. O versículo 2, eu adiantei, o versículo 2, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou pelo deserto estes 40 anos. Aí ele vai dizer, para quê? Para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Olha só, então quer dizer que o deserto que Deus permite, o deserto que Deus guia você, tem 3 propósitos. O primeiro é te humilhar. Ninguém gosta de ser humilhado, irmão. E eu vou dizer para você, eu sinto até um negócio assim muito ruim quando eu vejo uma pessoa humilhando a outra, desprezando, olhando assim com um olhar de superioridade. É um negócio que eu fico assim tão ruim, principalmente quando é questão de cargo, porque alguém é um empresário, outra pessoa está ali numa classe mais baixa, ou qualquer outras coisas assim. É um negócio assim que eu fico bem mal quando eu vejo uma situação dessa. Mas o Senhor, o nosso Deus, Ele quer e Ele vai nos humilhar. Por que Deus vai nos humilhar, irmão Edson? Porque nós não somos o protagonista da nossa história. Nós não somos os bonzinhos como a gente prega nos testemunhos, não. Nós não somos o bom samaritano da história que passou, viu o bichinho caído e foi lá ajudar, não. Nós estamos mais para os sacerdotes e para os levitas. Então, o vitimismo diante de Deus não cola. Deus não chora com a nossa história. Deus não chora com as nossas lamentações.
Porque ele precisa trabalhar na humildade, e para trabalhar na humildade, ele usa a humilhação. A humilhação é uma ferramenta de Deus para transformar o homem e o seu povo. A palavra humilhação, aná, significa submeter, afligir, tornar dependente e esvaziar do orgulho. É para isso que Deus às vezes permite momentos e dias e provas de humilhação. Eu estou falando isso, talvez porque no momento eu não estou sendo humilhado. Mas quem passa por um momento de humilhação é lógico que não gosta. Ninguém quer ser humilhado em nada. Ninguém. Mas eu não posso ir contra o texto bíblico. E o texto bíblico está dizendo que o Senhor usou a humilhação no deserto para provar o seu povo e revelar o que estava no coração. A humilhação revela quem nós somos. A humilhação arranca o orgulho que a gente tem. Por que Adão e Eva estavam nus no paraíso? Alguém sabe dizer o porquê que eles estavam nus? Porque a nudez é a única coisa que nos iguala e nos faz iguais. A nudez. A nudez. É por isso que o pecado escondeu aquilo que igualava. E hoje a gente quer medir tamanho ou importância pelos adereços que estão ao nosso redor, pelos relógios, pelos sapatos, pelas roupas, pelos cargos. A nudez iguala, irmão, os homens são todos iguais, as mulheres são todas iguais. Era assim no princípio, mas o pecado tirou esse entendimento. E agora você percebe que a humilhação de Deus é para esvaziar o orgulho. A humilhação de Deus deseja quebrar a autossuficiência. Ainda há muita coisa a ser desconstruída dentro da gente. É por isso que a gente não consegue, não pode olhar para quem está no mundo, outras pessoas, e julgá-las, porque se nós olharmos quem nós somos da vida real, na prática, no espelho da vida, nós não somos isso tudo que a gente diz. E o Senhor precisa trabalhar na nossa autossuficiência, porque o oposto da humilhação ou do humilde é o soberbo. E logo ele é aquele que se acha demais, acima, porque eu tenho e porque eu posso, porque eu sei e porque eu faço. E o Senhor trabalha, não é com vasos abarrotados de orgulho, soberba e prepotência. O Senhor trabalha com vasos que estão se esvaziando na sua presença, sendo humilhado e vivendo em humilhação e humildade, porque o Senhor precisa quebrar a nossa autossuficiência. Existe um outro lugar que iguala todas as pessoas e é um lugar muito ruim. Mas se você for lá, passar por lá, ver alguma situação, você vai ver que é o hospital. Você já percebeu que a doença, ela traz incapacidade para a gente? A doença, em alguns casos, os mais graves até, mostra ao ser humano que ele não é nada, que ele não é ninguém, e que ele precisar de alguém para trocar uma fralda, como a criança que agora precisa, o Aleph precisa, mas o adulto. Então, as doenças, elas mostram, eu não gosto de ir muito para o hospital, mas quando tem que ir visitar, orar, a gente vai. E quando você passa, todas as vezes dentro do hospital, não sei vocês, mas na minha mente passa logo aquele filme, aquela reflexão, de que a gente não é exatamente ninguém. Como qualquer probleminha, situação ou doença já derruba alguém, já fica doente. E não há quem diga, né, que uma gripe masculina é a mesma coisa de um parto feminino, a mesma gravidade. Não há quem diga
que logo alguém está acamado, não come, não bebe, está pedindo. Você disse que queria ouvir a voz de Deus. O Senhor está dizendo: eu vou humilhar você no deserto. Foi o que Ele está dizendo. Aí Ele vai dizer assim, ó: para que Ele levou para o deserto? Para humilhar e para te provar. Olha só. E para te provar, para saber o que estava no teu coração. Quando Deus prova a gente, não é para Ele saber o que tem, é para você saber o que tem no seu coração. Porque Deus já sabe. Ele só quer mostrar para você quem você é de verdade. Provar aqui, nassar, significa testar, examinar, colocar à prova e revelar a qualidade. Quando Deus prova a gente, Deus está querendo extrair de nós o melhor, ou revelar o que nós temos de pior. Alguém disse uma vez que é na guerra que se levantam os maiores vilões e os maiores heróis. Porque na mesma guerra e na mesma situação, alguém pode ser vilão vendo o seu companheiro caído, machucado e deixando ele lá. E alguém pode ser herói pegando ele e trazendo de volta para o acampamento para salvar a vida dele. Então a prova revela quem é vilão e quem é herói. A prova revela quem nós somos em Deus. A prova não revela para Deus o próprio homem, mas quem realmente ele é. Deus precisa mostrar para você quem você é. A gente sabe um pouquinho. Se alguém pisa no calo, nós sabemos o que acontece. Se alguém falar mal, nós já sabemos o que acontece. Se alguém olha torto, nós já sabemos o que pode acontecer. Esse texto que o Senhor nessa noite está falando conosco, ele é muito forte, porque aqui é Deus dando as últimas orientações antes do povo entrar na terra prometida. Saber o que está no coração significa a vontade, a decisão e a motivação. Por que nós estamos aqui? Por que nós buscamos a Deus? Por que alguém abriu uma igreja? Por que alguém quer louvar na igreja? Por que alguém está aqui dando uma oferta? Por que alguém veio para o culto? Por que alguém não veio? Porque então ele está revelando a vontade, a decisão e a motivação. O que de verdade está dentro do nosso coração. A gente é muito fácil de disfarçar pecado em qualidade. Hoje em dia o pecado virou qualidade na boca do mundo. O que era para ser pecado e vergonhoso, os nossos dias virou motivo de orgulho. E isso acontece no mundo e na igreja. Alguém dizer que é valente é uma coisa, alguém dizer que é jumento é outra. A mansidão que eu preguei hoje de manhã na consagração, e tantas outras coisas que para nós deveria ser o exemplo, mas nós estamos caminhando em direção ao oposto. Aí você pergunta: rapaz, quer dizer que Deus quer me humilhar? Quer dizer que Deus quer me provar? E quer dizer que Deus quer mostrar para mim o que tem no meu coração? É exatamente isso. Por isso, irmãos, que às vezes quando alguém chega para mim e diz assim: pastor, ora por mim, para me sair da prova, eu já não oro mais assim, irmão. Porque como é que eu vou tirar você de um lugar que Deus botou? Como é que eu vou tirar você de um lugar que é uma escola? É um local que Deus quer nos colocar. Por que eu vou orar para Deus tirar você? Eu posso orar para você ter força, sabedoria, discernimento e passar pelas provas. Você vencer as provas. E não Deus colocar. Tu imagina aí Deus descendo no helicóptero? Não, vocês estão, os bichinhos estão aqui no Egito. Eu não vou deixar eles caminhar muito não, andar não. O resto não pode andar muito não. Eu vou botar o bichinho aqui no helicóptero? O bichinho não pode. Aí pega ele.
Aí bota lá do outro lado, na Canaã, e pronto. Tu imagina como é que esse povo que passou pelo deserto, já chegou lá em Canaã do jeito que chegou, imagina ser um deserto na vida deles. Nós precisamos, porque são os desertos que revelam quem nós somos e quem Deus é para nossas vidas. Quer dizer que Deus fez isso? Sim. A disciplina vem de Deus para moldar o nosso coração. Abre comigo a Bíblia em Provérbios. Vamos ler 3 textos de Provérbios. Ainda existe alguém nessa noite que queria ouvir a voz de Deus, irmãos? Provérbios. Irmãos, meu Jesus, eu vou ler de costa. Deus fez isso comigo, Ele quer me provar, Ele quer me testar, Ele quer o deserto, quer. Por quê? Está aqui, vamos lá. Provérbios 23, 13 e 14. Provérbios 23, 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrará a sua alma do inferno. Essa palavra aqui significa bater e correção. Em outras traduções está assim. Ah, não vou fazer isso não, porque o bichinho... Ei, tu vai livrar ele do inferno. Provérbios capítulo 13, versículo de número 24. Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece ao seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Provérbios 29, 15. Provérbios 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem e envergonha a sua mãe. Amém? E houve um silêncio no céu, né? Há uma terra boa te esperando. Nem tudo é deserto, irmão. Essa disciplina que o Senhor dá ao seu povo e nós fazemos parte dele, é só um tempo, é só um momento. Ninguém, irmão, vive um deserto para sempre. Nem o dilúvio foi para sempre. Existem fases e momentos que o Senhor permite entrar e permite sair, porque se você ler o texto, o povo entrou pelo Mar Vermelho, Moisés estendeu o cajado e abriu. E lá na frente Josué faz a mesma coisa. Ele usa o cajado, a chave de acesso. Ele abre agora o Rio Jordão. Ou seja, se por um lado do deserto o povo entrou pelo mar, pelo outro lado o povo saiu pelo rio. Isso significa dizer que todo deserto, ele tem porta de entrada, ele tem porta também de saída. Nenhum deserto é para sempre. Nenhum deserto é para morrer, a não ser que seja o murmurador. Então o deserto, ele tem porta de entrada e tem porta de saída. O seu deserto, a sua vida, o seu problema, os nossos problemas, as situações que enfrentamos, eles podem iniciar, mas ele já tem data marcada para se findar, porque todo deserto que Deus permite você sair, se permanecer na obediência, Deus também permitirá você passar por ele. Sempre, sempre.
Agora, existe uma observação. Aqui o texto está dizendo que o povo deveria fazer uma coisa, versículo 7. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de água e de fonte, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, de cevada, de vide, de figueira, de romeira, terra de oliveira, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, nada lhe faltará nela, terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre, comerás e te fartarás, louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. Aí o verso 11, guarda-te de não te esquecer do Senhor. É aqui que está o problema. O texto está dizendo que tudo isso daqui ia acontecer, mas o povo não podia se esquecer do Senhor. Hoje em dia, irmão, esse problema de esquecimento está pegando todo mundo, até nas crianças. Não é difícil, deixa eu ver aqui. Quem tem problema de esquecimento, levante a mão. Quem não levantou é porque esqueceu de levantar, já esqueceu mais rápido. Isso não é nada difícil. Hoje em dia é geral. Como é, irmã? Todo mundo. Até o Caleb, né? Não, é porque tu esqueceu de levantar a mão, mas tu também tem. E o Senhor está dizendo: não se esqueça do Senhor quando eu te botar na terra, que tu vai plantar, tu vai comer. A palavra esquecer não é memória, irmão. A palavra esquecer aqui, sacar, não significa memória. A palavra esquecer significa negligência. É diferente. Não se preocupe não, irmão. A palavra esquecer significa ignorar ou deixar de considerar o que ele falou. É isso aqui. Esquecimento significa viver como se o que ele disse não fosse verdade ou como se ele não existisse. Isso é o esquecimento que o povo não deveria ter diante do Senhor. Não era sobre a questão de esquecer, de não falar, a amnésia. Não, não é sobre isso. Nós esquecemos de Deus quando nós começamos a viver como se o que Ele disse para nós não fosse verdade. Como se o que Ele prometeu não fosse cumprir, e a gente prefere fazer do nosso jeito, ao invés de esperar o jeito de Deus. Aí é alguém que está esquecendo de Deus. E o Senhor está dizendo: eu vou te botar numa terra boa, mas não se esquece do que eu fiz. E aí aqui, irmão, eu tenho uma coisa para mim e para você. Quem se esquece do que Deus fez, vive no tanto faz. Tanto faz, tanto fez. É engraçado que o crente, quando está na igreja, está buscando, ele está aqui, ó, a palavra, a promessa, e Deus faz, e Deus age, eu estou aqui. Mas quando ele se desvia, ele vive no tanto faz, no tanto fez. Ele vive de forma leviana, como se o amanhã não existisse, como se o céu fosse mentira, o inferno também não existe. Já viu como o afastado que se afasta, ele vive desse jeito? Tudo que ele tinha medo, que ele amava, que ele temia, que ele pregava, que ele dizia, em uma semana mudou. Anos e anos de fé e de leitura muda. Porque agora ele não lembra o que Deus fez, ele vive no tanto faz. Tanto faz. Se no deserto tem alguém murmurando, lá na Canaã tem alguém se esquecendo. Esse era o problema. O problema não foi o deserto. O problema foi quando o povo chegou em Canaã. Porque quem morreu no deserto foram os murmuradores. Mas quem entrou na Canaã foram os esquecidos.
E o Senhor escreveu o Deuteronômio, um livro gigantesco só para lembrar o povo do que Deus tinha feito na vida deles. Quando eu e você esquecemos o que Deus fez, a gente começa a viver no tanto faz. O versículo número 12 vai dizer assim, para não suceder que depois de teres comido e tiveres farto, depois de haver edificado casas boas, morado nela, depois que se multiplicou o teu gado, o teu rebanho, aumentou a tua prata, o teu ouro, abundantemente tudo que tens, eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa de escravidão. Aqui que está o problema. Porque se eu perguntar quem tem deserto, quem está passando deserto, irmão, todo mundo talvez levante. Mas eu também creio que se eu perguntasse, irmão, quem por Deus foi alcançado e Deus fez milagre, quem tem testemunho de vida para contar, quem tem milagre para dizer, quem foi alvo da graça de Deus, quem aqui foi, Deus fez algo na sua vida, tirou você do Egito, quem tem algo para contar, irmão, todos nós com certeza temos algo para dizer. O Senhor fez algo na vida de todos nós que estamos aqui, sem exceção. Mas o problema é que a gente esquece e vive como se tivesse sido sorte, como se tivesse sido acaso, como se tivesse sido de qualquer jeito. Não, foi Deus, mas... E aí ele está dizendo, olha, eu vou dar comida, eu deixei passar fome, eu deixei ficar no deserto, eu humilhei, eu botei na prova, eu coloquei o coração para revelar, mas agora eu vou botar numa terra boa, vou dar prata, vou dar ouro, vou aumentar o gado, vou dar comida, vai ter casa boa, vai ter plantação, a terra é maravilhosa, mas quando chegar lá, não deixa o teu coração se elevar e se esquecer do Senhor teu Deus. Pior do que os murmuradores são os esquecidos, porque parece que os esquecidos são mais ingratos do que os murmuradores. O problema, irmão, por que eu tenho um rapaz que diz assim, não, eu não vou para a igreja não, porque se eu for, eu vou conhecer, e se eu conhecer, eu não posso desviar mais, eu não posso... É melhor não conhecer, ficar cego, do que eu ir lá e não dar certo e eu cair. Ele diz desse jeito para a gente. Só que ele já está conhecendo, só de dizer isso ele já está sabendo muita coisa. Irmão, não dá para voltar atrás. Realmente, se você nunca tivesse escutado, nunca tivesse experimentado, já está melhor talvez, alguns. Porque depois que você ouve, pelo menos um pouquinho, e depois que a mão do Senhor toca na tua vida e algo Ele faz, irmãos, você não tem mais opção, você não tem mais escolha, como diz o Lucas, o escolhido não tem escolha, ou não deveria ter. Não, mas eu tenho livre-arbítrio, irmão, para quem ama a Deus, não quer saber de livre-arbítrio, deixa Ele escolher por você, deixa Ele fazer por você, deixa Ele falar por você, deixa Ele na tua frente, deixa Ele resolver, não mete a tua mão, porque não vai dar certo. E a gente quer viver, não, Senhor, é teu, não, agora eu faço, não, agora Deus salva, não, mas depois eu vou fazer porque eu vou ser mais rápido, eu sei fazer, não, mas depois agora faz, Senhor. E a gente fica nessa brincadeira de entrega e devolve, de pega e toma. Não eleva o teu coração, não te esquece do Senhor teu Deus. Lembrar é necessário. Lembrar de quê, pastor? Que pregação é essa, pastor? Lembrar, irmão, que aqui o texto, o Senhor estava falando para lembrar só da lei, dos mandamentos. Mas nessa noite a nossa lembrança ela é outra. Eu não vim aqui para você lembrar dos 10 mandamentos. Eu não vim aqui para você lembrar de que não matarás, não adulterarás, não terá outro Deus, guardar sábado. Não é sobre isso que eu mandei, porque eu vim para você lembrar.
todo esse arrodeio, toda essa mensagem, toda essa explicação de Deuteronômio, é para dizer que o Senhor chega para Moisés mandando ele lembrar dos mandamentos. Mas hoje o Senhor não manda mais nós lembrar de mandamento. Hoje o Senhor nos manda lembrar do sacrifício de Cristo. Porque não adianta decorar os mandamentos e a cartilha. Hoje o Senhor, nós só estamos aqui por um motivo. Ou pelo menos esse deveria ser o único motivo que traz você de tão longe. É da Igreja Portugal, é do PC, é do Bezerra, é do, sei lá, da Granja Lisboa, onde é que é? De todo canto. Alguns é mais perto, né, irmã Regina? Pastor, é pastor, eu sei que são mais pertinhos. Mas ainda assim, irmão, o que nos traz aqui deveria ser Cristo. Nós precisamos lembrar o motivo pelo qual nós estamos aqui. Tudo que nós já passamos de bom e de ruim. Tudo os desertos que foram vencidos e os que ainda vão ser vencidos. As provas que passamos e as provas que ainda vamos passar. Nós não podemos esquecer de nada. Porque se nós esquecermos, haverá ingratidão em nosso coração. Porque o esquecimento não é na mente, o esquecimento é no coração. Não deixe teu coração se elevar para te esquecer do Senhor teu Deus. A amnésia não é psíquica, a amnésia é aqui dentro, é o nosso coração que está se endurecendo em não entender o motivo de estarmos aqui, ou de quem lembrar, ou de quem celebrar. Deuteronômio diz: lembra dos mandamentos. Mas hoje a palavra de Coríntios, e nós sabemos, ela está dizendo: fazer isso em memória de mim. Eu fiquei tão preso na mensagem que eu nem falei aqui do tema da mensagem. Mas eu vou dizer para você gravar no seu coração. Não te esqueça dos benefícios de Deus na sua vida. Não se esqueça. E esses benefícios não é a sua casa e o seu carro, é a sua alma e a sua salvação. Não se esqueça dos seus benefícios. Há o salmo que diz que tantas são as maravilhas que não dá para contar, ainda que colocasse nos dedos, seriam poucos para dizer o tanto de coisa que Deus já fez. A gente olha para as pessoas e eu não tenho nem noção da sua vida, do que você já passou, do que você já enfrentou, mas você é o único que sabe. Você sabe porque o que lhe trouxe até aqui, o dia de hoje. Você está vivo até os dias de hoje. Você sabe que um dia a humilhação foi um deserto na sua vida. Você sabe que um dia talvez essa prova desse jeito aqui, um dia fez parte da sua vida. Você sabe que um dia o Senhor permitiu você chegar até no dia mais difícil. E agora quem vê você batendo foto ali, todo assim, ó, igual o João Vitor aí, quem vê você aí, não imagina, irmão, e não sabe. E nós temos que ter essa consciência de que grande foi a mão de Deus que nos resgatou. O Senhor continua a dizer: não te esqueças do Senhor teu Deus. Por isso que quando ele vai fazer a estipulação da ceia, as palavras de Paulo em Coríntios 11, 23 é: fazer isso em memória, ou seja, em lembrança de mim. É por isso que nós iremos ceiar, porque nós vamos lembrar de que o sacrifício dele, os benefícios da cruz sobre nossas vidas é inigualável. Eu não vou orar, irmão, para você sair do deserto. Eu não vou orar para você ser transportado, não. Me perdoe.
Ou me perdoe não, porque... Mas que o Senhor trabalhe em nossas vidas. Que o Senhor permita o que Ele deseja permitir. Se o propósito é nos transformar à sua imagem e semelhança. Vamos ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus.